Seja muito bem-vinda ao Mulheres Conscientes. Aqui é um espaço de escuta, de presença e de reconexão com a essência feminina. E essa é a nossa nova temporada, Caminhos do Despertar. Aqui nós recebemos mulheres reais com diferentes histórias e trajetórias de autoconhecimento, porque cada mulher tem o seu próprio processo, mas os sentimentos que surgem nesse processo, a verdade, a liberdade e a reconexão são universais. Então, se você está aqui com a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem gostaria de ouvir essa mensagem. Eu sou Patrícia Coiate, terapeuta, numeróloga e mãe. E aprendi que a leveza que eu buscava na maternidade era a leveza que faltava em mim. Eu sou Melissa Haddad, terapeuta, radiestesista e mãe. E descobri que a consciência nasce quando eu escolho me olhar de verdade. Mulheres Conscientes, um podcast para mulheres despertarem e confiarem em si. E hoje a gente está com a nossa queridíssima amiga Karina, que veio contar para a gente um pouquinho a sua história do despertar, como isso aconteceu, como ela se sentiu e como ela se sente a partir desse momento, né? Muito obrigada pela presença, Ká, e muito feliz de ter você aqui com a gente, da gente ter conseguido ajeitar a nossa agenda, né? Então, estou muito feliz de você estar aqui para compartilhar com a gente que, né, sempre trocou por muito tempo, sempre estava ali se encontrando toda semana, hoje num período mais distante, mas ainda assim, uma torcendo pela outra. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada mesmo. Eu que agradeço estar aqui. É muito bom reencontrar vocês. Vocês fizeram, assim, nossa, parte do meu caminhar, dos meus altos e baixos, quando eu estava bem down, eu pedi ajuda. Então, quem nunca, né? Estamos aí para isso. Tão necessário, né? Essa ajuda, esse cuidado, esse autocuidado. Então, é muito bom estar aqui. Muito bom. E vamos conversar, colocar o papo em dia. Vamos! Eu quero começar com uma pergunta que muitas vezes é difícil para a gente, né? Que é: quem é você? Como você se define hoje? É uma pergunta bem difícil de responder, né? Porque, assim, eu me considero uma pessoa muito curiosa, em constante busca por melhoramento. É como se eu estivesse em uma eterna reforma, sabe? Sempre passando por uma reforma. E sempre quando chega no nível que, nossa, agora as coisas estão andando, eu quero me reinventar, eu quero aprender uma coisa nova, eu quero me redescobrir. Então, eu acredito que isso é um processo constante, né? A gente sempre tem que procurar melhorar, sempre atualizar uma nova versão de si mesma, porque tudo é cíclico, né? Então a gente tem que dar essa continuidade, né? Sempre buscar melhorar, adquirir mais virtudes e ir seguindo. Então eu acho que eu sou essa pessoa curiosa que sempre está buscando se melhorar e tentar viver da melhor maneira possível com essas novas versões atualizadas. Acho que é por aí. E é difícil, né? Viver da melhor maneira difícil com essas versões, né? Porque a gente ainda está conhecendo essa nova versão e muitas vezes a gente já está cobrando essa nova versão, né? Cobrando de ser melhor, cobrando... Sendo que a gente mal se relacionou ainda com essa nova versão, né? Então, é um processo que a gente não tem empatia com nós mesmos. Uhum. Eu vejo muito isso comigo, vejo, assim, também na sua fala, as pessoas que eu conheço, assim, tem uma cobrança muito grande de sim mudar, mas da pressa de chegar logo na versão perfeita, que não existe, mas a gente ainda está na busca dela, né? A gente ainda tem essa ilusão. Então, e é muito interessante você trazer, né, essa inquietação, né? Essa constante reforma, essa inquietação de estar sempre buscando melhorar, sempre buscando compreender, sempre buscando ir além
daquilo que você sabe sobre você mesmo. Sim, é tanto que quando eu comecei, por ser uma pessoa muito inquieta e por me achar, às vezes, muito diferente das outras pessoas, muito observadora, eu sempre fui, assim, uma criança muito quietinha, de observar muito, então eu cresci achando que sempre tinha um algo a mais, um algo que eu não estava acessando. E isso me fez ser uma pessoa muito inquieta, de querer conhecer o que eu não conhecia, de querer vivenciar o que eu não estava vivendo naquele momento. E foi por conta disso que eu comecei a mergulhar na espiritualidade, a querer estudar mais sobre isso. E foi assim que eu me tornei terapeuta, foi assim que eu comecei a estudar Theta Healing, estudar Barra de Axis, e entrar nesse universo de se autoconhecer e conhecer o outro lado, o que é que tem além, né, de tudo isso. O porquê, eu sempre me questionava o porquê das coisas, então o porquê disso, por que é assim? Por que as coisas acontecem assim? Então eu sempre ficava com aqueles pontos de interrogação dos porquês de tudo. Então, acho que por isso que eu sempre fui uma criança muito curiosa. Quando eu tinha um porquê, eu queria saber, eu queria ter a resposta daquele porquê. Então, eu ia lá e estudava. E isso me trouxe essa carga positiva de querer sempre estudar, conhecer, ter base naquilo que eu estava falando, né? De buscar o conhecimento. E isso me levou para o mundo das terapias. E como isso foi necessário? E como isso foi produtivo, né? Você se estudar, você se conhecer, para também tentar conhecer o outro, né? As vertentes do outro, né? Por que que pessoas são assim? Por que que pessoas são desse jeito? Por que que tem pessoas tão difíceis? Por que que tem situações tão difíceis? Então, o porquê de tudo, essa busca da resposta me levou buscar as terapias, buscar o conhecimento, essa coisa de tentar me conhecer para conhecer o outro. Karina, se você fosse escolher, qual que seria esse momento de virada de chave que você percebeu que algo dentro de você precisava mudar? Olha, engraçado assim, que eu sempre tive isso, mas eu nunca dei o primeiro passo. Vamos dizer assim, que eu falei assim, não, agora eu vou fazer essa busca acontecer, essa busca virar ser concreta, acho que foi exatamente no período da pandemia. Eu acho que a pandemia foi o ponto de virada de chave de muita gente, né? Foi um período que a pessoa se viu dentro de casa, foi obrigada a se conhecer, né? Sozinha consigo mesmo. Muita gente ficou, principalmente no lockdown, todo mundo teve que ficar em casa olhando um para a cara do outro. Então, foi um período bem difícil para todo mundo. E nesse período, eu já estava naquela inquietação de querer fazer alguma coisa, mas eu também não tinha direcionamento, eu não sabia por onde começar. Eu não sabia que caminho eu seguia, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu analisava muitas coisas, me identificava com muitas coisas, mas eu não sabia. Ah, não, acho que isso aqui é melhor para mim. Ou não, acho que eu devo fazer curso tal. Acho que o curso tal tem mais a minha cara. Então, eu me via, assim, com muitas opções, mas eu não conseguia identificar o que realmente me cabia ali. E foi aí que eu eu dei o primeiro passo. Eu falei, não, eu vou fazer algum curso que aparentemente eu me identifico e vou me ambientando até eu ver que se não é esse, eu vou procurar fazer outro. Mas vamos dizer assim, que o primeiro passo, assim, eu saí realmente da inércia e me colocar em movimento foi nesse período da pandemia. Eu acho que a pandemia ela não deu muita escolha para a gente, né? Tipo assim, ou você vai anestesiar, né? Tipo, ignorar, medicar doidado e conviver com esse incômodo, ou você vai olhar, Sim. né? Olhar para esse incômodo, olhar para isso que há tanto tempo tá te chamando, mas você não tá dando voz. Há tanto tempo tá te mostrando o caminho é um pouco diferente, você não tá dando voz, né? Então, ali é meio
né? Eu, na minha imaginação gigantesca, acho muito que o Criador fez assim: criançada, vocês não estão sabendo escolher. Então, vou dar a cartada final para vocês escolherem, né? Para vocês se escolherem, né? Porque a gente passa tanto tempo escolhendo coisas, né? Escolhendo o trabalho, escolhendo um curso profissionalizante para o trabalho, escolhendo ter tempo para a família, mas na nossa vida, quais momentos a gente se escolhe? E acho que o grande chamado da pandemia foi esse, né? Tipo assim, você está junto com a sua família, né? Você não está bem. O que você precisa fazer por você? Porque a gente não faz, né, gente? Se a água não. Infelizmente, a gente ainda tem muito disso. A água precisa bater na bunda para a gente olhar para a gente. E a pandemia foi isso, né? Porque a gente se viu preso, né? Sem as distrações, sem o convívio social, que é importante para a gente, sem o trabalho, muitas vezes, sem apoio, né? Porque o apoio que a gente tinha era virtual, era, né? No dia a dia era a gente com a gente mesmo. E quanto é incômodo a gente conviver com a gente, né? Quanto era incômodo a gente conviver com a gente. Outro dia eu estava pensando isso, né? O quanto eu me incomodo de me relacionar comigo. Fiquei pensando isso. E aí eu cheguei à conclusão também que antes era um incômodo muito maior. Hoje é uma convivência mais prazerosa. Mas ainda assim, né? Ainda tem suas dificuldades, né? Que é normal, né? Que imagina você chegar naquele momento que você vai falar assim, tá bom, agora vai ser o meu momento de fechar as feridas, de olhar para o que ainda falta ser resolvido, de mexer naqueles incômodos, né? De falar assim, é como se você parasse e fizesse aquela faxina interna, né? Que é necessária, que você já está protelando há muito tempo e que chega um momento você tem que arregaçar as mangas, pegar a vassoura e dizer assim, não, agora eu não aguento mais, eu tenho que limpar tudo isso. Então, é esse momento que a gente às vezes vai protelando, protelando, vai deixando para depois, e depois que a gente consegue fazer tudo isso, que não é fácil, que é cansativo, que é demorado, que requer tempo, disposição, empenho, vontade, mas depois que a gente consegue, que a gente vê ali aquele ambiente limpo, cheiroso, organizado, a gente pensa assim, poxa, por que eu não fiz isso antes? Né? Karina, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nesse caminho? Que a gente já sabe que exige olhar para as nossas feridas, né? Muitas vezes é doloroso. Então, o que você poderia dizer que foram as suas maiores dificuldades? Ah, nossa, todas. Todas. Porque é muito, como a gente está falando, é muito difícil a gente querer reviver momentos, ainda mais momentos que foram tão traumáticos, né? Então, assim, é você voltar para si e dizer assim, não, eu vou resolver esses problemas internos, né? Você ter que olhar para eles e falar assim, não, isso está me incomodando, isso não me serve mais, eu não quero mais você aqui, você vai ter que ir embora, né? Esse sentimento tal, o medo, a rejeição, a solidão, seja lá qual for, as feridas internas que cada um tem. É você sentar e falar assim, não, esse medo não pode mais ocupar esse espaço, ele precisa ir embora. Então, é você sentar com ele e falar assim, o que é que está faltando para você ir embora? Né? Resolver esse problema. Então, é complicado você chegar nesse momento, você ter que olhar para os seus dilemas, para o que te dói, o que te machuca, e tratar, né? Falar assim, não, agora eu tenho que resolver isso. Que é muito mais fácil, muito mais cômodo a gente deixar para depois, né? Ou então falar assim, não, eu não quero resolver, não, eu quero que alguém resolva para mim.
né? Mais fácil ainda. Sim, mais fácil ainda do que você arregaçar as mangas e falar assim, não, eu quero resolver esse meu problema com a rejeição, com esse meu problema de querer ser perfeita, de querer fazer certo, de ser perfeccionista, isso já está me prejudicando, isso já está me fazendo mal e eu tenho que resolver isso. Né? Você olhar para os seus problemas, para os seus dilemas, para as suas feridas internas e buscar resolvê-las. Né? O olhar para elas é o difícil. E se você for pensar, né, foi muito isso que a pandemia trouxe quando deixou a gente dentro de casa. Exatamente. Veio né? tudo à tona, né? Porque, assim, eu vejo muito que, às vezes, eu fugia, né? Assim, é que a pandemia eu estava medicada por conta da depressão. Mas, assim, hoje, fazendo uma análise, aquele incômodo sempre esteve ali, aí no final se transformou na depressão, mas, assim, ele sempre esteve ali, e eu estava sempre fugindo. Então, a pandemia, ela não deu essa escolha da gente fugir, né? Como que eu fugia? Ah, Patrícia, você se escondia no armário? Não, né? Eu fugia com saídas, eu fugia com encontrar as pessoas, eu fugia viajando. Era isso, eu fugia da minha realidade, do meu incômodo, que não desaparecia quando eu estava fora, mas eu achava que sim, né? Eu não estou lá, não estou no lugar do incômodo, porque na nossa casa é onde a gente fica mais quieta, mais com a gente, né? E aí eu fugia, querendo ou não, era uma fuga. E aí a pandemia fala, agora você não pode fugir, agora você vai ter que olhar as suas dores, as suas feridas, os seus incômodos, o porquê isso tá te incomodando tanto, né? E aí, assim, é a gente com a gente, né? A gente pode, né, conversar ali com o marido, com uma amiga, mas o poder de resolver, de amenizar essa situação, não está com ninguém, né? Então, por mais que antes eu fugisse, o incômodo ainda estava ali. E eu tinha um desespero muito grande de, tipo assim, sábado à noite, eu tinha que sair. Era, tipo, uma obrigação. Não dava para ficar em casa. Ficar em casa de sábado à noite, para mim, era o ó do borogodó. E até então, normal, né? A gente trabalha a semana inteira, né? A gente quer sair mesmo, né? Não, mas não era isso, né? Não era esse, porque era uma obrigação sair, porque eu achava que aquilo ia me preencher. E aí, na pandemia, né? É o que eu falei, graças a Deus eu estava medicada. Porque aí, quando chegou a pandemia, que eu já estava me olhando, não tinha mais essa necessidade de sair. Eu já estava bem comigo, medicada, com terapia, mas ainda assim já estava mais confortável. Então, às vezes eu fico pensando, imagina se eu não tivesse medicado, como que ia lidar com isso nesse momento? Ia surtar, né? É que até 2020 a gente se distraía, né, com as pessoas ao nosso redor, com as programações, com esse estilo de vida, de não ficar sozinho com você mesmo. Então você sai de casa, você faz compras, você vai no shopping, você encontra com outras pessoas, e isso é muito saudável, mas se a nossa vida se tornar só isso, ela acaba distraindo a gente daquilo que é mais importante, que é esse olhar interno, né? E aí, em 2020, a gente foi obrigada a ter esse recolhimento e ter que olhar para dentro, porque não tinha mais essas distrações. Então, a gente ficou em casa, a gente teve que encarar as nossas sombras, né? E conviver com as sombras das pessoas ao nosso redor, né? Então, assim, foi esse período de muito olhar interno, né? Então, eu acho que foi um despertar espiritual para muita gente, né? Isso aconteceu também comigo, mas eu fui desenvolver isso um pouco mais para frente, mas com certeza isso teve um grande impacto nas pessoas de forma geral.
Sim, Foi um grande chamado, eu acho que da humanidade, né? isso. Porque é incentivado a gente ter essas distrações, né? Se você for ver, a sociedade incentiva a gente, né? A sair, a estar com amigos, a gastar, né? Porque o grande conforto para a gente é ter o dinheiro para gastar, né? Só que aí, Essa às vezes, a Matrix. gente tinha dinheiro, só não podia gastar, né? Na pandemia, muito foi isso, né? O dinheiro estava ali, mas a gente não tinha liberdade de ir e vir. Então, foi um grande momento, acho que para todo mundo, né? Foi um chamado assim de gente, o que realmente faz sentido? E que bom que a gente aproveitou, né? Sim. Sim, se encontrou, né? Acho que foi um reencontro consigo mesmo, né? De cada um, né? Nessa época eu penso muito assim, que estava todo mundo tão no piloto automático que a pandemia desligou esse piloto automático e a pessoa teve que parou, desligou, teve aquele, sabe? Deu Choque, né? aquele choque de realidade de você sair daquele automático, né, da correria do dia a dia e se ver você com você mesmo. E foi um impacto para muita gente essa realidade, né, do desligar do piloto automático. E o que mais te ajudou, Karina, nesse período de sair do piloto automático? Quando eu comecei a fazer os cursos, eu entrei assim num movimento assim tão surreal de autoconhecimento que eu dei por mim de tantas coisas que eu precisava me organizar internamente, sabe, de arrumar minha bagunça interna e dar nome para as coisas, que às vezes eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que fazer um movimento, mas eu não sabia, como eu falei, não sabia por onde começar. E quando eu comecei a me conhecer, comecei a estudar, comecei a fazer os cursos, isso foi como se fosse uma luz num quarto escuro, sabe? E de você enxergar todas as gavetas que você precisava organizar, sabe? Todas as crenças que, sabe? De enumerar aquele monte de crença que você tinha, que você precisava, em algum momento, ir lá naquela gavetinha da crença tal e arrumar ela, e limpar. Então, isso foi muito importante para mim, de chegar nesse momento e falar assim, nossa, demorou, mas eu consegui chegar nessas gavetas, é a hora de arrumar as gavetas. E de arregaçar as mangas e falar assim, não, hoje eu vou encarar, hoje eu vou arrumar a gaveta tal, limpar a crença tal. E quando você começa a fazer esse movimento de olhar para as suas crenças limitantes, de olhar o que você precisa mudar em você, e quando você começa a fazer isso, é como se você tivesse aquele HD cheio, e quando você começa a fazer a limpeza, parece que as coisas expandem. Parece que você começa a olhar para os lados e fala assim, nossa, parece que o peso está diminuindo. Então, era essa sensação que eu tinha, daquele autotrabalho, dizer assim, não, hoje eu vou começar a fazer essa faxina constante, né? Hoje eu vou arrumar a gaveta tal. E via mais na frente que realmente aquilo tinha resolvido, que você não tinha mais aquele medo de tal coisa que você tinha antes, você já começa a enxergar com outro olhar para certas coisas. Então, quando eu vi que realmente eu estava conseguindo mudar as peças de lugar, eu vi que realmente como aquilo era importante, como era necessário. E por que eu demorei tanto para descobrir aquilo? Porque eu já vinha numa busca, mas eu não sabia. Eu sabia que eu estava buscando alguma coisa, mas eu não tinha essa orientação do que era e qual o caminho para chegar naquela coisa. Naquele que eu nem sabia dar nome para o que era. Eu tinha uma inquietação que eu precisava me conhecer, que eu precisava buscar alguma coisa, mudar muitas coisas dentro de mim, mas eu não tinha aquele direcionamento. Esse curso aqui que você tem que fazer, esse caminho aqui que você tem que seguir. Eu não tinha esse.
essa ajuda. Então, eu fui nos meus erros e acertos, fui caminhando, meio assim que na escuridão, assim, sem ter um direcionamento, mas consegui chegar. E quando eu cheguei nesse momento, que eu pude olhar para mim e resolver meus problemas internos, a sensação que eu tinha era de alívio. E como isso foi importante no meu processo de autoconhecimento, de chegar, de finalmente chegar naquele momento e arrumar a minha bagunça. Acho que é bem isso. Você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi essa questão de você nem saber nomear aquilo que você estava sentindo. Então, muitas vezes a gente está tão distraído nesse mundo que a gente tem tanta inconsciência da gente que a gente nem sabe o que a gente está sentindo. A gente sabe que está desconfortável, a gente sabe que não tem alguma coisa que não está legal, mas a gente não sabe nomear, a gente não sabe nem o que a gente sente. Então fica esse desconforto, ele fica um pouco mais difícil da gente acessar, porque a gente não sabe nem o nome dele, né? Então esse caminho ele é tão importante por causa disso, né? Esse olhar interno, porque a gente tem que começar a nomear os nossos sentimentos e saber o que distinguir a raiva da frustração, né? E outros tantos sentimentos, né, que existem, mas muitas vezes a gente não consegue nem nomear. Verdade. E como é difícil. E de novo, né? A gente entra naquela questão de novo, porque nos outros episódios a gente sempre traz isso, né? Que esse caminho não foi ensinado, né? E cada um também tem seu próprio caminho, né? Que nem a Ká falou que ela não sabia por onde começar e ela foi indo, foi com erros, foi acertos. Mas acho que todo mundo aqui foi um pouco assim, né? Eu tinha muita pressa de resolver logo, porque era muito dolorido estar naquele lugar, estar com aqueles sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, eu também não sabia para onde ir, né? Então, fui para o tradicional, fui para psiquiatra, fui para psicólogo. E aí, depois, isso abriu minha mente para outras coisas. Só que assim, gente, tem que ser uma inquietação nossa, uma busca nossa, né? Não adianta a gente vir aqui e falar, né, se você está incomodado, você tem que buscar. Tem que ser. A gente aconselha, a gente vivenciou isso, mas assim, tem que ser um querer seu, né? Ninguém vai poder caminhar o seu caminho, né? Que nem a Cá trilhou dela, eu trilhei o meu, a Mel, a gente se encontrou em algum momento, no momento a gente se apoiou, mas ainda assim, né? A gente seguiu juntas, mas cada uma no seu caminho, né? E isso é importante, porque a gente vive muito uma época individualista, né? Então, tudo é o meu caminho, o meu jeito, o meu aprendizado. Mas você não precisa se sentir sozinha para isso. Isso foi algo que me pegou muito, assim, não ter com quem compartilhar, não ter com quem dividir, não tem quem dá a mão para mim, assim, e vamos, tô aqui. Não tinha esse apoio. Eu acho que para vocês também não tinha. E acho que por isso que ele se tornou um processo dolorido. Bom, libertador, que traz alívio, sim, mas dolorido, porque a gente não tinha esse apoio que hoje a gente tem, né? Antes aqui, a gente estava aqui conversando, trocando, né? A nossa sessão de terapia em grupo, porque é isso, né? A gente precisa, e a gente perdeu muito isso, acho que entrou muita competição, né? De uma mulher ser melhor que a outra, uma ser bem mais resolvida que a outra. E não precisa ser assim, né? E é importante ter isso. É importante ter isso para a gente não se sentir sozinha. Quando a gente desanimar, uma puxar, vamos, levanta, né? Ou calma, vai com calma, nem tudo. A gente precisa, somos seres humanos que vivem em sociedade. E aí a gente quer fazer um processo
transformador, importante pela gente, tudo sozinha, sem nenhum apoio, sem dividir, né, os nossos questionamentos, nossos incômodos, né? Só que também não pode confundir e jogar a responsabilidade para o outro, né? É um apoio, é um amigos, né? Que estão ali para te apoiar, para falar a verdade se precisar, para puxar a orelha, para falar calma, vai devagar, seja mais empático com você. Mas a gente perdeu muito isso, assim. E eu senti muito isso, né? Porque tinha amigas, mas era um momento que eu também não queria dividir muito, porque eu me julgava e achava que eu seria julgada, né? Então, mas meu conselho, não faça isso, porque o caminho, quando acompanhado, ele se torna mais leve, né? É um caminho nosso, mas o peso é dividido, é compartilhado, tem alguém para escutar, faz muita diferença. O apoio, né? Você se sentir apoiada. Sentir apoiado faz toda a diferença. E a gente percebe que a Matrix faz muito isso, né, com a gente, né? Incentiva a competição, incentiva o consumismo, incentiva o isolamento ou o julgamento. Então, tudo isso faz parte do mundo que a gente vive. E a partir do momento que a gente vai ganhando mais consciência, a gente começa a olhar isso com um outro olhar, a gente começa a olhar isso de fora e não se identificar mais tanto com isso. Então, a gente consegue lidar com isso de uma forma menos emocional, né? Menos afetada pessoalmente. E é isso que o despertar traz para a gente, né? Com certeza, com certeza. A gente, antes, né? Vou falar aqui um pouco por mim, vocês podem dizer por vocês. Antes era muito aceitar a vida como ela é, né? Aceitar que é isso a vida. Depois que você virou adulta, é trabalhar, ganhar dinheiro e ter esses divertimentos aí, né? De viajar, de passear, de comer em restaurante. Que uma parte é isso. E aí, quando a gente começa a ter consciência, a gente começa a entender que, de repente, não é totalmente essa vida que eu quero, não é exatamente dessa forma que ditam como certo o que eu quero. E aí, a partir desse momento que a gente tem essa consciência, a gente escolhe, né? Então, eu escolho viajar, mas não como fuga, como um momento de estar em um ambiente diferente com a minha família, né? Eu escolho, sim, comer fora, mas não como fuga do meu incômodo. Então, quando eu estou com um momento de incômodo, eu não quero sair, quero ficar em casa, eu quero olhar, quero entender isso. Não simplesmente, tá bom, vamos. Então, a gente para de viver no piloto automático, né, na vida desenhada para os adultos e passa a viver uma vida consciente. Eu acho que foi muito com vocês isso também, né? Porque a gente para de falar, eu tenho que fazer isso. Não, é indicado que eu faça isso, mas eu quero fazer isso, eu escolho fazer isso. Quais as consequências de eu fazer isso e de eu não fazer isso? O que me agrada mais? Né? A gente fica consciente daquilo que a gente quer. Para vocês foi assim também? Sim, foi bem isso mesmo. O sair do piloto automático e ver a vida com outros olhos, né? De se escolher também. E eu tenho eu tinha muitas crenças de que sempre querer agradar todo mundo e eu sempre ia lá para o final da fila. Então, essa coisa de, depois eu vejo, depois eu me vejo, agora eu tenho que resolver tal situação, né? Era sempre priorizando os outros. Então, quando eu comecei a fazer essa análise, esse autocuidado, eu comecei a entender que é como aquela situação do quando você viaja de avião, né? Que eles falam sobre a máscara,
de que você precisa colocar em você primeiro e depois no outro. Você precisa estar bem para poder ajudar o outro. E se Sim, você for ver, é uma coisa simples, mas que ninguém tem esse olhar. De que se acha primeiro, não, eu vou ajudar fulano, vou ajudar cicrano e tá tudo certo. Depois eu resolvo o meu problema. E não, se você não se cuidar, se você não estiver bem, como que você vai ajudar fulano, cicrano, beltrano? Né? Então, essa mudança de chave, que é tão difícil para a gente chegar nesse nível e não se colocar como a pessoa egoísta, a pessoa que tem que vai primeiro. Ai, mas se eu olhar para mim primeiro, eu estou sendo egoísta. Isso não é o certo, né? Então, essa mudança de chave, essa mudança de visão que você precisa se olhar primeiro para depois olhar o outro, que você precisa se cuidar primeiro para depois cuidar do outro, isso é transformador. E isso foi transformador na minha vida, quando eu cheguei nesse momento de mudar essa chave. Para mim, agora, Como é ouvindo necessário. vocês, eu consigo pensar em dois momentos, duas coisas diferentes, que para mim foram também grandes mudanças de chave. Um momento é de culpar as outras pessoas pelo que acontecia comigo. Então, a responsabilidade não era minha. Eu colocava na mão do outro o que acontecia comigo. Então, é por causa disso, é porque eu cresci assim, porque a outra pessoa me tratou assado. E isso se inverteu quando eu passei a perceber que a responsabilidade era minha. Não pelo que tinha acontecido comigo, mas pelo que eu fiz com o que aconteceu comigo. Então, no mundo adulto, né, a gente não coloca as nossas responsabilidades na mão do outro. A gente vê o que aconteceu com a gente e a gente transforma isso, né, em algo positivo. Mesmo que a experiência tenha sido negativa, e muitas vezes, para muitas pessoas, é pesada, a gente tem que tirar o melhor aprendizado e ver o que a gente pode construir a partir daquilo, né? Então, isso foi uma grande virada de chave para mim. E um outro ponto que eu percebo que antes eu vivia para o fim de semana. Então, é aquela cultura do sextou, né? Então, hoje, sextou é de viver, né, dentro dos conformes durante a semana e querer aproveitar a vida no fim de semana. E a virada de chave para mim é que eu quero ser feliz todos os dias, né? Eu não quero aproveitar a vida apenas no fim de semana, né? Então eu quero estar bem comigo mesma. Ser feliz não é viver em festa todos os dias, mas é estar bem comigo mesma. Então eu acho que isso também foi uma grande virada de chave, né? De eu aprender a olhar os meus sentimentos e ressignificar certos momentos, né? Então, aquelas dores de rejeição, de querer se encaixar, de não se sentir boa o suficiente, o que eu faço com isso para eu me sentir bem? Né? E a partir do momento que a gente transforma isso, a nossa vida não depende mais só do fim de semana. A gente começa a ser feliz todos os dias com pequenas coisas, né? E a gente não passa a depender de festa para estar alegre e feliz, né? nossa, arrasou, hein? Oh, Foi, foi profunda, direta e cirúrgica. é isso mesmo. Mas Não é é? isso, né? Porque a gente quer ser feliz todo dia, né? É isso que preenche a nossa vida, e não no fim de semana, beber, dar risada. Ok, dar risada, ser feliz é muito bom, mas por que não trazer isso para o dia a dia, né? E tem muito da cultura de deixar depois, né? Eu tinha muito isso. Depois que eu casar, eu vou ser feliz. Depois que eu tiver minhas filhas, eu vou ser feliz. Depois que eu tiver a casa dos sonhos, eu vou ser feliz. E aí foi chegando esse depois e a felicidade nunca estava lá, né? Então é isso, a gente tem que ser feliz com a gente mesmo. Então, o processo, né, de se autoconhecer é justamente identificar o que te deixa feliz. E trazer essas pílulas, né, para todos os dias. Exatamente, né? Não precisa pôr só no final de semana, só nas férias, só quando concluir aquela tarefa, né? Porque tem tarefa que a gente
às vezes não vai conseguir terminar de concluir, né? Se a gente for para uma vida prática, uma casa, quando a minha casa estiver arrumada, eu vou estar feliz. Desculpa, com criança, até sem criança, sua casa nunca vai estar 100% arrumada, né? Então, assim, a gente começa a colocar condições para a felicidade. E, se a gente for ver, não tem condições. A condição para a felicidade é a gente ser você. Só que a gente esqueceu quem a gente é para a gente poder ser feliz, né? Então, a gente coloca fora. Quando eu conquistar, quando eu conseguir isso, quando eu terminar, quando eu conseguir o trabalho dos sonhos, quando eu juntar tanto de dinheiro, quando eu tiver a minha aposentadoria garantida, né? Então, assim, a gente tem que parar de pôr condições e viver o hoje, né? A felicidade está no hoje. Amanhã a gente nem sabe se está aqui, gente. Infelizmente, essa é a verdade, né? Daqui 10 minutos, também não sei, né? Então, por que a gente fica adiando algo que pode ser vivido hoje, né? Que momento a gente... É isso, né? A Máscara do Avião foi uma associação lindíssima, que muita gente já passou lá no avião, mas nunca relacionou isso com a vida, né? Nunca relacionou com olha a profundidade disso. Se eu não estou respirando, não tem como eu ajudar o outro a respirar, né? Se eu não estou bem, não tem como eu proporcionar o bem para o outro, né? E uma coisa corriqueira do avião, né? Uma coisa que toda vez que você anda, toda vez é falado. E ainda assim, se acontecer, eu duvido que todo mundo coloca nele antes do outro. Se você está ali com seu filho, acho que a dinâmica na hora é você pegar e colocar na criança, né? Eu acho que é intuitivo, é automático. Mas se você desmaia, é uma criança, Isso também vai, né? como é que ela vai fazer? Como que ela vai se salvar, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não pensa o quanto isso é profundo, né? Que você realmente você precisa estar bem para ajudar o outro também a ficar bem, né? Sim. Karina, quem que você se tornou nesse processo e depois desse processo? Nossa, eu melhorei um pouquinho. Eu acho que eu subi um pouquinho de nível. Mandei umas tranqueiras embora, limpei umas coisas que não estavam ajudando muito. Então, eu acho que eu me tornei uma pessoa mais observadora do que eu já era. Eu consigo me analisar melhor, eu consigo hoje nomear as minhas emoções, eu consigo me entender mais, ver o que algo que está me incomodando e eu consigo já, o que eu posso fazer para resolver isso? Eu tirei aquela versão minha de guardar para depois, sabe? De esconder, de colocar aquela baguncinha ali debaixo do tapete. Porque eu sei quanto isso é prejudicial quando vai passando o tempo e aquilo ali vai fomentando, né? Vai crescendo de tamanho. Então, hoje eu já, vamos dizer que hoje a minha tecla do F5 já está ali ativa, sabe? Eu quero sempre estar atualizando uma nova versão de mim. Então, eu tenho essa consciência que para dar esse F5 em mim mesmo, eu preciso tirar algumas coisas que estão acumuladas. Eu preciso abrir espaço para o novo. E o que é o abrir espaço? É fazer essa limpeza interna, ver o que está me incomodando, ver o que não me serve mais, que não é mais compatível com a minha nova versão, ou com a versão que eu quero atualizar em mim, desse F5 que eu quero dar. Então, é ver que é incompatível. Como que eu quero me atualizar? Como que eu quero dar um F5 na minha versão nova, sendo que eu ainda estou com um monte de tranqueira acumulada da minha versão antiga? Então, hoje eu tenho essa consciência de me autoanalisar e ver assim, ó, isso aqui não está legal. É a versão da Karina nova que eu quero instalar. Então, eu vou olhar para isso aqui agora.
Mas, assim, foi muito difícil chegar com esse olhar para o hoje, sabe? Foi uma longa caminhada, foi muito choro, foi muita inquietação, foi muito difícil. Mas como foi necessário percorrer todo esse caminho, e hoje eu fazer essa autoanálise, hoje eu não chegar e ser preciso uma pessoa dizer assim, nossa, você é chata, hein? Você tem isso, isso, isso que eu não gosto. É legal você ouvir uma crítica dessa? Não é. Mas às vezes é necessário, né? E hoje eu consigo fazer essa autoanálise e falar, nossa, eu estou sendo chata nisso aqui. Isso aqui não é legal. Então, eu vou resolver, vou sentar e vou resolver isso aqui. Então, eu acho que hoje eu já consigo ter esse olhar. Eu acho que quando a gente chega nos 40 mais, a gente consegue ter uma visão ampliada. Como se você tivesse colocado ali no microscópio, né? E dar um zoom e falar, nossa, isso aqui precisa olhar para isso aqui está complicado. Então, acho que é por aí. É a maturidade, né? E às vezes a maturidade vem com a idade, às vezes a maturidade vem com uma dor grande, Vem às com vezes a medo. maturidade vem da pessoa, né? Ser consciente, se ouvir desde muito cedo, né? E, e faz parte do processo, né? É isso, não tem como a gente atualizar sem a gente abrir espaço, né? É que nem o quartinho de bagunça. Não tem como você reformar ele, pintar se a pintura está descascada, né? Se você não ir lá, tirar as coisas, olhar o que serve, o que não serve mais, para daí então você poder pintar, né? Não tem uma nova versão sem limpeza, sem olhar, né? Sem olhar para os incômodos, para as dores, para o que pode se fazer diferente. Isso é consciência, né? Eu quero ser uma nova versão. Eu não quero mais ser tão apegada às pessoas. Tudo bem, então. O que eu preciso limpar para não ser mais apegada às pessoas, para não depender da opinião delas, para não me abalar com a opinião delas, entender o que faz sentido para mim, o que não faz, não que a palavra delas seja lei, né? Então, tudo isso requer limpeza, né? E tem que ter coragem, né, gente? Porque é agradável. Não é. Nem sempre. Mas eu acho que o alívio faz valer a pena, Sim. né? O alcançar essa nova versão faz valer a pena. Em algum momento você tem que encarar, né? Então, Vai chegar, né? A conta sempre chega, né? exatamente. E aí que tá a gente ser consciente e não deixar acumular, né? Que nem eu, no meu caso, acumulou e virou uma depressão. E foi fácil? Não foi fácil. Mas hoje, de verdade, eu vejo essa depressão. Foi dolorido, foi desesperador, foi solitário, foi não sabia para onde ir, não, me senti ingrata, tudo isso eu senti. Mas hoje eu sou muito grata a essa doença por ter me transformado. Porque se não fosse ela, eu ia continuar vivendo aquela vida disfarçada de feliz. Porque hoje eu sou muito, assim, incomparavelmente mais feliz do que eu era naquela época. Então é isso, né? Se a gente deixa passar, vai passando, né? Até chegar uma pandemia que faz todo mundo parar e se olhar, até chegar uma doença, até chegar uma situação totalmente desconfortável, né? E a gente não precisa criar problemas, né, para resolver, para se olhar, né? É isso que a gente tem que pôr na sua rotina, né? Na nossa rotina, se olhar todo dia um pouco, né? Ser feliz, né? Que nem a Mel disse, todo dia um pouco, né? O que te faz feliz? Coisa simples, né? Porque muitas vezes a gente liga a felicidade a ter o dinheiro, a gastar o dinheiro. Isso também traz, né? Mas não é o foco, não é o principal. E é isso que a gente tem que aprender, né? O principal, muitas vezes, é o simples. É o simples.
E a gente está preso no complexo, no extraordinário, no gigante. E não Às é. vezes a questão da comparação, né? De falar assim, de olhar para a vida do outro, né? Que às vezes é só instagramável, olhar para a vida do outro e falar assim, nossa, minha vida tá uma porcaria, olha como tá a vida do fulano, olha como tá. Nossa, olha. Então, às vezes, o se comparar, o comparar a sua vida com a vida do outro, você não sabe o caminho que aquela pessoa trilhou para chegar onde ela está naquele momento, né? O que ela passou, né? Então, parar com essa coisa de comparar, né? E viver o seu processo, né? Viver o seu caminhar, que é individual, como você mesmo falou, e tentar mudar a visão que se fulano tá assim, tá assado, tá bem, tá viajando, tá descobrindo o mundo, isso não quer dizer que você também não possa chegar nesse nível, né? Para isso você tem que dar o seu primeiro passo, você tem que se colocar em movimento, né? Fazer a sua parte. E outra, né? Será que aquilo que o fulaninho tá fazendo é algo que eu quero? Também. Né? Porque às vezes nem é. É legal, tal, mas assim, você faz e aí você vê, meu, não é tão legal assim, né? Não me preencheu da forma que tá preenchendo o fulaninho, ou pelo menos que ele tá mostrando que tá preenchendo, né? Então, é muito isso, né? O que serve para um pode não servir para o outro, né? Essa forma de felicidade. E a gente está preso numa fórmula de felicidade totalmente ligada a consumo, né? Que dá a dopamina rápida. Então, é muito ter essa atenção, né? Karina, como que você se sente hoje em relação a você mesma e em relação à sua vida? A sensação que ainda tem muita coisa para fazer. Que eu achava. que eu tinha aquela visão que hoje, aos 40, quando eu estava com meus 20 e poucos anos, eu falava assim, nossa, quando eu chegar em 40, quando chegar nos meus 40, minha vida já vai estar redondinha, perfeitinha, eu já vou ter conquistado tudo que tá aqui no papel, na minha listinha, aquela listinha que a gente faz no final do ano, sabe? Então, todos os itens daquela lista já vai estar preenchido. E quando você chega nessa fase, você olha para trás e assim, gente, como assim? Não é bem assim o contexto. Então, hoje, lógico que estou mais madura, já passei por muita coisa, mas a sensação que eu tenho é que ainda tem muito a ser vivido ainda, muito a viver, muita coisa ainda para resolver também, mas tá em movimento, tá sempre buscando desfrutar e resolver aquela listinha de fim de ano, né? Assim, o que está faltando? O que eu preciso fazer para chegar nesse... dar esticar, né? Dizer assim, não, isso aqui, ok, tá feito, tá resolvido. Então, percorrer esse caminho dar o primeiro passo e fazer chegar lá. Então, eu estou nesse processo. Antes, eu olhava para trás e falava assim, nossa, mas assim, com aquela sensação de tristeza por não ter conseguido fazer tudo isso. Nossa, por que eu não fiz isso? Nossa, a sensação que está passando o tempo, e aí vem aquela questão da comparação. Nossa, mas fulano já está na mesma idade que eu e conquistou tanto mais do que eu, aquela sensação de você estar estacionado. Em muitos momentos da minha vida, eu tive essa sensação, essa tristeza de ver que todo mundo estava andando, todo mundo estava evoluindo, e eu estava com aquela sensação que eu estava ficando para trás. Isso é ruim, foi muito ruim para mim, mas também me deu um start, me deu um impulso de dizer assim, não, se eu estou ficando para trás é porque eu não estou me colocando em movimento, eu não estou andando. Então, a partir do momento que eu me colocar em movimento, que eu me impulsionar, eu vou chegar, talvez não no mesmo lugar que a pessoa chegou, porque o caminho dela é um e o meu é outro. Mas vai acontecer alguma coisa. Pelo menos eu não vou olhar para trás e vou dizer que continuo no mesmo lugar. Eu não vou estar no mesmo lugar. Em algum lugar diferente eu vou estar. Qual? Não sei.
mas eu vou, pelo menos eu estou andando. Então, Sim. essa coisa de você mudar a visão das coisas, que é muito fácil você olhar com aquela lente do pessimismo. Dizer, mas, poxa, fulano conseguiu e eu não consegui. Eu fiquei para trás. Ou tudo está acontecendo, tudo tá em movimento e eu tô parada. Então, assim, é você mudar a lente das coisas, não com aquela visão de ai, que tristeza, porque eu não estou no mesmo De lugar. vítima, né? De É vítima. vítima. Isso. E ver assim, não, se fulano conseguiu, eu também consigo. Porque ninguém nasce sabendo, né? Então, assim, se a pessoa conseguiu e não sabia, e conseguiu chegar lá, eu também posso conseguir, do meu jeito, usando o meu caminho, usando as armas que eu tenho, usando o poder que eu tenho, mas eu vou chegar lá. Então, muitas vezes é isso, é você mudar o foco das coisas, né? Não olhar pelo lado pessimista da história. Porque se você for para esse espaço, aí você vai ver, é como se tudo ficasse preto e branco, né? E você tem que sempre procurar ver as coisas por um lado mais colorido. Eu acho que é isso. É, vira areia movediça, né? Sim, exatamente. Aí você vai se afundando, e aí já era. Para sair vai ficar mais difícil, né? Quando fica só a cabeça de fora, né? Aí as mãos já foi, os pés já foi, e aí fica difícil sair. E o que que é viver com mais consciência para você? Viver com mais consciência, eu acho que é exatamente isso. É você colocar uma lente onde você consegue enxergar tudo que está ao seu redor. Eu acho que é isso. É você enxergar. É, e não é fácil. Não é confortável, às vezes. Não é confortável, mas é Porque necessário. envolve tudo que a gente falou, né? A autorresponsabilidade, Uhum. a, a coragem, o precisar se priorizar. Isso mesmo. Mas vale a pena? Vale, sempre vale a pena, né? O autoconhecimento sempre é válido, né? É bom você saber que, imagina, antes você não conseguia enxergar nada. E de uma hora, e não de uma hora para outra, mas durante um processo todo que você estava ali tateando as coisas meio que no escuro, você de repente você coloca um óculos e consegue enxergar tudo. Que antes que você tinha dificuldade porque você não tinha essa visão. Agora você já consegue enxergar o caminho, ele está mais nítido. Então você sabe a direção que você tem que ir, você só precisa andar. Uhum, sim. E eu acho que é isso. Acho que a gente fazendo as comparações fica mais claro, né? É, Helena, me fala uma frase que representa a sua caminhada. Nossa, uma frase. Resumir tudo isso em uma frase é bem complexo. Olha, em uma única frase, eu acho que todo esse movimento foi realmente um movimento necessário, né? Então foi realmente dar esse F5 de atualização na minha vida. Então, buscar uma atualização, acho que daria um parágrafo, uma frase. tá bom, tá valendo. Eu acho que é isso, é por aí. E qual conselho que você dá para mulheres que estão passando por esse período de encarar suas próprias sombras, esse autoconhecimento? O que que você diria para elas? Comece, dê o primeiro passo. Porque enquanto você está nesse espaço, nesse ambiente de colocar o título de vítima, de vulnerável, é você olhar para a sua vulnerabilidade e dizer assim, eu posso sair desse lugar. Eu tenho esse poder de sair. Então, é você realmente dar o primeiro passo.
Porque é uma coisa que ninguém vai poder fazer por você. Você pode ter um auxílio, pode até ter a sorte de encontrar alguém que te apoie, te direcione, mas o impulso tem que ser seu. O primeiro passo tem que ser seu. Porque senão você não vai conseguir sair. E outra, se a pessoa te impulsionar, legal, mas aí será que o mérito não vai ser dela? Mais lá na frente? Vai ser seu, né? Então, é essa coisa de você realmente colocar em movimento, dizer assim, não, eu vou conseguir sair dessa situação. Tem muito do querer, né? Da vontade. Quanto de vontade você quer, né? Porque assim, o outro pode impulsionar, mas você também tem que manter, Sim. né? Eu posso dar um empurrão, Karina, ó, volta aqui. Tá viajando. Sim. Beleza, você pode levar por dois lados. Meu, por que será que ela tá falando isso? Analisar. Pode falar, meu, nada a ver, ela não sabe de nada, né? Então, assim, ainda o outro te impulsionando, te dando um toque, tem muito do olhar e entender o que faz sentido e o que não faz, e seguir. E seguir. Ah, tá bom, o que ela falou não fez sentido, eu quero seguir assim. Segue, É né? você colocar a sua gasolina, né? Você encher o É. seu tanque e continuar. Sustentar, né? Sustentar a mudança. Porque assim, gente, a gente já falou aqui algumas vezes, né? Mas sustentar a mudança, sustentar essa nova versão, muda muito da vida antiga. Sim. Os amigos mudam, o como a gente vê os familiares muda, o como a gente quer viver a nossa vida, né? Que pode ser diferente do que a gente tinha idealizado, muda. Então, assim, acho que a Má trouxe, né? Sustentar os BO da mudança. É isso, né? Porque a mudança tem coisas boas? Sim, mas a mudança que você vai viver internamente, ela vai refletir fora. Então, a gente tem que estar disposto a entender que nem todo mundo vai ficar, É isso mesmo. Eu né? acho que Nem todo essa é uma das partes mais difíceis de você estar nesse processo do autoconhecimento, porque muitas vezes a gente quer a mudança, mas a gente não quer abrir mão daquela roupagem antiga, né? Então a gente não quer abrir mão daquilo que a gente já conhece, daqueles amigos, daquele ambiente que a gente costuma frequentar. Então a gente sabe que toda mudança de dentro, ela se reflete fora, como você falou, né? Então conforme a gente vai mudando e as pessoas vão sentindo essa mudança, muitas vezes elas mesmas se afastam. Então a gente tem que ir procurando o nosso lugar no mundo. A gente vai descobrindo quem a gente vai refazendo a nossa identidade e descobrindo o nosso lugar no mundo. Talvez algumas pessoas não acompanhem, mas vão surgindo novas. A gente não vai ficar sozinho. Você vai mudando a sua frequência, né? E vai abrindo espaço para o novo, exato. Então, assim, novas pessoas vão entrando com essa nova consciência, né? Pessoas que estão nessa frequência que você está alcançando. Então, a gente não pode ter medo, né? De abrir mão daquilo que a gente considera seguro. A gente tem do que não serve mais, né? Também abrir mão do que não serve mais. Exato, exato. E saber que vão aparecer outras pessoas, outros lugares, outros caminhos. E é isso, faz parte da vida, né? Abrir mão do antigo e abrir espaço para o novo. Encerrar ciclos, né? Que a gente tanto fala, né? Isso me fez lembrar que todo final do ano, eu sempre tive dificuldade de encerrar ciclos na minha vida. E eu lembro que todo final de ano, toda virada de ano, eu chorava horrores, 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 horrores. De tanto que era a minha resistência a encerrar ciclos, né? Claro que tinha um pouco de controle, né? Ah, não sei como vai ser o próximo ano, não sei quem vai estar aqui, né? Mas hoje é muito mais leve isso. Mas o encerrar ciclos é, é um trabalho que a gente tem que exercitar na vida, né? Senão a gente fica se encontrando com pessoas que não cabem mais, com lugares que não cabem mais, com situações que não cabem mais, porque a gente não sabe pôr um fim, né? A gente não consegue falar, olha,
não serve mais para mim, não dá mais para mim, não quero, né? Quanto é difícil a gente sustentar um não quero. Não quero isso na minha vida, não quero fazer isso, não quero estar com essa pessoa, né? Não quero mais viver isso que está acontecendo de novo na minha vida. E a gente precisa tomar decisão, né? Então, encerrar ciclos é tomar uma decisão. E a gente precisa tomar decisões na vida, né? Decisões pensando na gente. Que a gente tome decisões pensando nos outros. Com os outros é fácil, né? Mudar a escola do filho é fácil, né? Mas e com a gente? O quanto é difícil a gente encerrar ciclos pela gente. Ainda é muito difícil, né? Se a gente for pensar. Então, é isso. Tá, adorei o nosso papo. Sempre muito bom estar com você. Sempre muito bom te escutar, né? Você trazer as suas vivências, você trazer as suas associações, né? Que fez nossa, faz todo sentido. Então, estou muito feliz de você ter aceitado participar, de você ter vindo no último episódio dessa temporada, né? Com pessoas tão especiais. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. É sempre um prazer muito grande conversar e estar com você. Ai, muito obrigada. É sempre muito bom estar com vocês. Esse papo de amigas, é bom demais. É verdade. Karina, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente, compartilhando as suas experiências, compartilhando esses seus pensamentos, essa sua riqueza interior e transbordando com essa generosidade. Então, muito obrigada pela amizade e por esse espaço aqui com a gente. Eu que agradeço. Com certeza, né? Porque é o que a gente falou, né? A gente caminhou junto, uma sustentando a outra, né? Uma acolhendo, uma direcionando, ajudando, por muito tempo, né? Então, as nossas vidas ficaram entrelaçadas, né? Então, e também dá para ver, né, a mudança em cada uma, né? A gente consegue ver, nossa, o quanto a Karina evoluiu, o quanto a Mel, o quanto eu. Então, isso é muito legal, né? A gente se reencontrar e perceber isso e compartilhar com as pessoas isso, né? Porque é importante mulheres. Gostei muito da fala da Nádia, né? Mulheres que levantam mulheres. É isso, né? A gente fez esse processo de uma levantar a outra, uma sustentar a outra, uma caminhar e continua fazendo, né? Hoje, encerramos a temporada Caminhos do Despertar. Por aqui passaram mulheres lindas, cada uma com seu despertar único, com suas dores e também com suas vitórias. O propósito dessa temporada foi te mostrar que despertar vale a pena, porque ele não preenche um lugar externo, ele toca algo dentro. Sabe aquela paz que a gente sempre está buscando? Ela não está fora, ela começa dentro de você. Muitas vezes, passamos a vida nos relacionando com o outro e esquecemos que o principal relacionamento é com nós mesmos. E sim, nem sempre ele é fácil, porque não tem pausa, não tem afastamento, é um encontro contínuo. Por isso, seja gentil com você, se acolha como você acolhe os outros. Se autoconhecer é escolher estar presente na própria vida, nas pequenas decisões e nas grandes também. É reconhecer seus medos e ainda assim ter coragem de olhar para eles. É entender que às vezes você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Fazer o melhor possível no momento em que você está já é um movimento. Espero que essa temporada tenha te mostrado isso. Cada mulher tem seu próprio caminho, mas ele não precisa ser solitário. Você pode ser acompanhada, você pode ser sustentada, você pode se permitir viver isso com mais consciência. E o que você escolhe viver? Essa é a grande pergunta que a gente faz. Espero que você escolha viver com consciência.
Se esse episódio tocou você, se essa temporada mexeu com você, compartilhe com as pessoas, comente, curta, para que esse conteúdo chegue a mais mulheres que precisam estar conscientes de sua potência. A gente se vê daqui 15 dias em mais um episódio do podcast Mulheres Conscientes. Até lá!